Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Neves em mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como configurar o seu aplicativo para que você tenha o melhor resultado de acordo com a sua banca. Tem pessoas com banca boa, mas eles não estão tendo um resultado adequado porque alguma coisa está errada, né? Ou a estratégia, ou a quantidade de moedas, valor de entrada. Então vou procurar aqui não ser muito longo, mas tentar falar um pouco sobre isso. Aqui está a minha posição hoje no ranking da empresa, né? O primeiro lugar com 175.553% de lucro nas operações. Esse percentual é a soma de todos os traders que o aplicativo fez para mim com a minha estratégia. Veja que está uma performance muito boa, uma performance aí com mais de 100.000% em relação ao segundo lugar. Quer dizer, dá para somar o segundo e o terceiro lugar e ainda sobra muita pontuação. Já dá quase para somar também o quarto lugar. Então quer dizer que não tem dúvidas que a minha estratégia está excelente, está dando lucro. Contra fatos, não há argumento. Então tá aqui. Então o primeiro passo é você ter uma boa estratégia. A minha estratégia, para você sincronizar com ela, você paga 2,5% de tudo que você ganhar no trader. Quer dizer, você ganhar $100, 2,50 virá para mim. Você vai ficar com 97,50. Desses 97,50, você paga mais 20% de performance para o robô e mais 0,001 de taxa na Binance, na compra e na venda, totalizando 24% de taxas. Você fica com 76% de lucro, 76% do valor de lucro do trader. Tem pessoas que falam, nossa, mas é muita taxa. Olha, se você abrir um comércio tradicional, você vai alugar ponto comercial, vai contratar contador, água, luz, telefone, funcionário, alvará de funcionamento, INSS, ISS e tudo quanto é SS aí que você vai pagar. Vai colocar aí um valor alto para ter estoque e depois sabe qual que é a média de lucro que você obtém das vendas, né? Do seu estoque não, da venda, uma média de 30%. Quem consegue 30% está super feliz de ter tido 30% de lucro nas vendas. E não é sobre a banca. Agora aqui você ganha 76% de lucro. Você fica com 76% de todo o lucro obtido pelo aplicativo. Então, antes de você falar, ele paga pouco, isso, aquilo, analise esses fatos. Que às vezes a pessoa vem te perguntar isso, aí tem que ficar explicando. É algo que depois que a pessoa reflete e vê que ela estava falando abobrinha. Então, o lucro aqui é muito bom, sim. Então, para isso, você precisa ter uma boa estratégia e estar com uma configuração de entrada nos traders, tudo certinho para funcionar, as engrenagens todas se encaixarem, porque senão não vai dar legal. Ou a banca não aguenta a quantidade de moeda, não aguenta a entrada, a moeda começa a baixar, que é o momento melhor que se tem para comprar, e a pessoa não tem mais banca. Eu vou parar aqui o margin call, que eu não quero que compre mais porque está descendo muito. Mas esse é o momento que nós ganhamos. Se você vende uma mercadoria, qual que é o melhor momento para você comprar para revender? Não é o momento que tem uma promoção, não é o momento que a empresa lá faz um plano, olha, quem comprar tanto vai ganhar tanto de desconto. No momento da compra, que você define quanto você vai ganhar depois. Mas tem pessoas que agem exatamente o contrário. A moeda começa a cair, ele estopa lá o margin call, ele para as reentradas, a compra. Não, você tem, na hora que está caindo, você tem que continuar comprando. Só que para isso, para você ter banca, ter dinheiro para continuar comprando na hora que a moeda está caindo, você não pode ter feito besteira na hora que ela estava em alta, gastando toda a sua banca com a moeda na hora que estava em alta. Um trader, eu já falei isso em outros vídeos, ele nunca pode estar todo comprado e nunca todo vendido. O que quer dizer isso? Nunca pode estar com todo o seu capital já comprado em moedas e nunca estar com todo o seu capital lá em USDT sem comprar nada.
A sua banca nunca pode zerar. Quanto mais a moeda for caindo, você vai comprando, vai lá comprando, porque é na subida que você vai obter o lucro, entendeu? Então vai ter pessoas que agem contra si próprio, colocam um valor de entrada absurdo em relação à sua banca, a moeda caiu 5%, 10%, pronto, acabou o dinheiro da banca dele, porque ele entra no negócio acreditando que só vai subir, que não tem essa possibilidade de descer, e não. Nós temos que entrar no negócio preparado para a queda da moeda, para a correção, porque não existe moeda com crescimento infinito, ou seja, subiu, uma hora vai descer, e também não tem moeda com descida infinita, ela desce, uma hora tem que voltar. Estou falando isso de moedas já selecionadas, moedas consagradas no mercado. Existem alguns hypes aí, moedas que criam com essa finalidade, né, que manipula o valor para ela subir 1000%, 10.000% e manipula as pessoas para estarem lá comprando, e na hora que todo mundo compra, ele vai lá, vende tudo, a moeda vira pó. Mas aqui não, são moedas já selecionadas. Então você tem que fazer uma estratégia para no momento que a moeda cai, aí sim você está comprando. É o momento de comprar quando ela cai e vender quando ela sobe. Então no melhor momento de comprar, a pessoa pausa. Não pode fazer isso, tá bom? Se você quer ter bastante resultado. Então aqui eu mostrei que os resultados estão excelentes, contra fatos não argumento. E ontem eu completei 5 meses na empresa, 20 de novembro de 2021, eu completei 5 meses. Aqui está dia 23/11, porque eles estão sempre um dia à frente, né? Hoje acho que é 22, então faz 2 dias que eu completei 5 meses. Já gerou um lucro de $74 mil. Ou seja, gerou 74% de lucro sobre minha banca toda, uma banca de $100 mil. Aqui é um rendimento sobre toda a banca. Sobre as operações, o percentual foi maior, mas tirando a média pela banca, 74%. É o que eu disse sobre o comércio tradicional. A pessoa ganha 30% sobre o faturamento. Só que o faturamento, muitas vezes, não gira nem 20% do estoque. Então ele ganha uma porcentagem de lucro aí sobre apenas o que vendeu. Aqui não, deu 74% sobre o valor total. Para isso, é necessário fazer algumas configurações adequadas, que eu falo sobre isso. Vamos lá. Quantidade de moedas e valor de entrada que você deve fazer de acordo com a sua banca. Veja bem, se você está lá com $350 na Binance ou na Huobi, qual o valor que você deve iniciar? Com $10, uma moeda. Até $1.100, o certo é $10 de entrada e uma moeda. Por quê? Porque é o que eu falei, na hora que a moeda cair, você tem que ter banca para estar comprando. Mas quando ela vai cair? Não se sabe, ela é imprevisível. A moeda é imprevisível, pode cair a qualquer momento. Você vai dormir e ela despenca aí 50%. A partir de $1.200, você já pode ter de 1 a 2 moedas. Por que de 1 a 2? Porque o ideal é você deixar de 600 a $1.220 por moeda. 1.220 seria o máximo. Mas se você trabalha com várias moedas, você pode deixar um valor médio menor, porque enquanto uma moeda estiver caindo, outra está subindo. Então você não precisa deixar exatamente lá $1.220 para cada moeda, que não vão cair todas juntas. Elas vão estar sempre oscilando. É só você olhar no site da Binance, em mercado, né, eu coloquei como favorita todas as moedas que eu trabalho. Binance, e nunca estão todas vermelhas e nunca estão todas verdes. No momento bom, chega a ficar mais de 50% verde. No momento mais ou menos, está meio a meio. Quando o negócio, todo mundo fala que o negócio está muito ruim, caiu muito, mesmo assim você vai lá, tem 5, 10 moedas no verde. Então sempre vai ter moedas vendendo e sempre vai ter moedas só comprando. Então não há necessidade de deixar $1.000 se a pessoa tem uma banca grande, com muitas moedas. Mas se a pessoa só está com uma banca pequena, 1, 2, 3 moedas, 5 moedas, não pode colocar uma banca muito pequena, porque quando cair, uma não vai ter muito como ajudar a outra. Então nessa tabela aqui, você vai ver de acordo com a sua banca. Tenho $2.000. Com quanto você vai entrar? Vai fazer a primeira compra lá, $10. E quantas moedas? De 2 a 3. Por que 2 a 3? Se você colocar 2, você vai estar com a banca de $1.000 por moeda. Se colocar 3, vai estar com um pouco mais de $600. $666. Então, você que vai definir aqui quanto é o seu perfil. Se é agressivo ou moderado. Se você quer trabalhar com 1.000,
com 600 ou com intermediário de 800. Não precisa ser exato, 1.000 ou 600. Aqui é um exemplo. Isso não é regra. Isso é um estudo feito pelo trabalho que a gente vê acontecendo, né? Então, se você trabalhar com 800, você está no meio, entre 1.000 e 600, entendeu? Lembrando, a moeda, se despencar e cair, comprando todos os martingueiros, isso eu estou dizendo pela minha estratégia, vai utilizar 1.220 dólares. E a moeda pode cair 50%, que ele vai estar descendo, comprando, até 50%. Ou seja, a moeda pode, quem usa o termo, né, derreter, que você vai estar comprando até lá embaixo. Então essa tabela é para isso. Eu tenho 10 mil dólares. Quanto entra? Com 10 dólares. E você pode entrar com 10 moedas a 16. 10 moedas, se você tem um perfil moderado, quer ficar mais tranquilo, a moeda pode cair, você deixou 1.000 dólares para cada, sem preocupação. Não, eu quero correr um pouco mais de risco de zerar a banca, quero ganhar mais. Vou colocar 16 moedas. Sim, você faz o que você quiser, é um negócio próprio. Tem pessoas que têm perfil mais arrojado. Importante, se você for aqui pela segunda opção, tem pessoas que colocam ainda moedas com menos de 600, com 200 dólares, com 300. É uma estratégia ainda mais arrojada. Você que é responsável. É por conta e risco seu, entendeu? Então aqui eu estou mostrando um modo mais conservador e um modo mais agressivo. O modo agressivo se ganha mais. Por quê? Porque o nosso lucro é por moeda. Eu tenho observado que dá um lucro na média de 3 a 5 dólares por dia nas moedas. Quando o negócio sobe, dá uma subida violenta, chega a dar até 10 dólares de lucro por moeda. Então o que faz você definir o lucro diário não é a sua banca, é a quantidade de moeda que você tem em a banca para manter. Na alta, chega até 10 dólares por dia, por moeda. Quando está mais ou menos, de 3 a 5, e quando o negócio está feio, às vezes até um pouco mais. Esses dias tem dado para mim em torno de 3 dólares, 2 dólares e pouco por moeda, porque o Bitcoin caiu 20%, quando o Bitcoin cai 20%, outras moedas caem 30%, 40%, 50%, até 60%. Tá? Então essa tabela é para isso, aprenda a utilizá-la como uma referência, para você ter uma ideia, aí você faz da forma que você achar melhor, ok? De acordo com o valor que você deixa por moeda, ele vai abranger até uma certa queda da moeda. Essa segunda tabela é para isso. Se você deixar 104 dólares na sua banca por moeda, ela pode cair até 3%, que o aplicativo vai estar comprando. Quando chegar mais ou menos 3%, o dinheiro vai acabar, a banca vai acabar. Se você deixar 300 dólares por moeda, ele vai comprar até mais ou menos 9% de queda. Você fala, não, o mercado está superaquecido, não vai dar mais de 9% de queda. Então você pode colocar 300 dólares por moeda. Você tem 3 mil dólares lá, você coloca 10. Se você acredita que o mercado não vai dar uma queda de 9%. 600 dólares, a moeda pode cair 18%, que vai ter banca para estar comprando. Na verdade, até mais de 18%, porque ainda tem aquele retorno, né, que ele aguarda para fazer a compra. Acaba dando mais. E também não é todas as moedas que vão cair 18%. Algumas moedas, que nem eu disse, vai estar vendendo lá com 0%, 1% de queda só, sobrando banca para essas outras. Você tem lá 50 moedas só na Binance, as 50 moedas não vão estar caindo 18%. Vai ter moeda que vai estar com 5, outras com 18, outras com 25, então vai fazendo uma média. Mas aqui, para uma moeda só, 600 dólares garante até 18% de queda. Tem 1.000 dólares por moeda, já dá 35% de queda. A média, a mesma história. Tem moeda que vai estar caindo, outras vão estar subindo. Mas se for uma moeda só, 35%. E 1.220 dólares, a moeda pode cair 50%, que não vai zerar a sua banca. A moeda, né? A sua moeda cai 60%. Se tiver com uma só, aí aqui vai dar stop margin call. Mas se você tiver com várias moedas, dificilmente todas vão cair 50%. Vai ter moeda com 20% de queda, com 30%, 40%, 50%, 60%, e a sua banca vai estar tranquila. Então aqui, para você ter uma ideia de quanto vai aguentar a sua banca por moeda. Então,
você sabendo já na tabela anterior quantas moedas colocar, o tamanho da banca, que quanto você vai proteger a sua moeda no caso de queda, já dá para você fazer aí uma estratégia de acordo com o seu perfil. Importante, tudo que você faz é por conta e risco seu. As informações são dadas, tem PowerPoint com plano completo. Então, você que vai definir qual risco que você quer correr. Quer se arriscar para ganhar mais? Tá certo, não existe estratégia certa e estratégia errada. Tem gente que me pergunta, a estratégia aqui tá certa? Tá. E essa outra? Também tá, de acordo com o perfil da pessoa. Não existe certo e errado. Tudo é mais ou menos você imaginando se vai subir, se vai descer, o quanto você acredita que vai subir. Se você errar, você vai ter menos lucro. Agora, quer ser bem conservador? Coloca um valor maior. Aí você não fica dependendo aí de acertar, né, uma tendência que alguém fala que vai subir ou que vai descer, ok? Tendo feito essa análise da sua banca, se você é agressivo, se você quer mais tranquilo, aí você vai preencher, após clicar em sincronizar, e vai preencher aqui, montante da primeira compra, $10, uma moeda para cada 600 a 1.220 dólares que você tem na sua carteira, né? Então, já foi explicado, até $1.100 o aconselhável é uma moeda só, depois de 1.200, se você quiser, você pode colocar duas. É importante aqui, selecionar a abertura síncrona dobrada, para que a primeira compra entre com $20, para não ter nenhum perigo de dar erro na hora que o aplicativo enviar uma ordem de venda ou de compra, não dá erro por estar menor que 10, porque às vezes na divisão, na hora de comprar, na hora de vender, se esse valor ficar menos que 10, a Binance ou a Huobi não vai efetuar essa operação, porque o mínimo é $10 por operação. Sincronizou, colocou todos os dados, vai clicar em sincronizar e pronto, você vai estar sincronizado com uma boa estratégia que não te dá nenhuma garantia de ganho no mês, porque depende da sua banca, depende de quanto você preencheu aqui, depende do mercado, mas é a estratégia que mais tem dado lucro na Royal Key, disparado na frente. Como que você faz essa sincronização? É muito rápido. Você vai clicar aqui em Circle, vai vir para essa página, aqui em Circle, você vai fazer a busca, né? Porque são muitas traders para você ficar procurando. Então você vai clicar aqui, e aqui, na lupa aqui, Circle, você vai colocar D.Neves, tudo junto. Tem gente que dá espaço aqui e fala para mim, não tá te achando, porque está escrevendo errado. E aqui você vai clicar aqui em buscar, Circle. Vai vir aqui, localizou, Daniel Neves BR, o ID, você vai clicar. Clicou, vai vir aqui para essa página, onde tem aqui o percentual de lucro obtido nesse momento, e aqui em cima também tem enter para o círculo, para o chat, para você participar do círculo, trocar ideias lá com outros usuários que estão me seguindo, eu mando material também lá dentro, entendeu? Aqui funciona como um grupo de WhatsApp. Então você clica aqui em Enter the Circle para participar, e depois você vem aqui e clica aqui no percentual. Clicou no percentual, vai vir para essa tela, onde vai estar mostrando as moedas que eu trabalho, que são todas, e qual percentual de lucros que elas já me renderam. Só que a Maná já rendeu 4.600%, a Shiba 4.500%. Lembrando que isso é resultados passados. Resultados passados não são garantia de resultado no futuro. A melhor moeda até hoje pode ser a pior no próximo mês. Mas aqui é só para você ter uma ideia. Vem aqui, clica em sincronizar estratégia, e aqui você vai, então, colocar aqui a sua estratégia que estudamos há pouco. Então, você vai colocar os $10 de entrada, a quantidade de moeda de 600 a 1.220 dólares, selecionar aqui o double, Open Double, tá? Lá estava em português, aqui está em inglês. Você vai selecionar, e rola a página para baixo, aí, preenchido, você rola a página para baixo, e aqui embaixo tem aqui, sincronizar estratégia. Vou clicar e vem aqui novamente para a tela das moedas e está aqui, cancelar sincronização, quer dizer que já está sincronizado. Tá
Tá vendo? Ficou cinza, você já está sincronizado comigo. Quer tirar dúvidas? Está tudo certo? Ó. Você vem novamente aqui na página inicial, vem aqui em Mine, em português é minha, e aqui no seu perfil tem aqui, ó, minha sincronização de estratégia. Está em português, está minha sincronização, e aqui está em inglês. Você vai clicar aqui e vai mostrar aqui a sua sincronização. Colocou mais dinheiro, quer mudar alguma coisa? Aí você clica aqui em cancelar sincronização, aí clica novamente em sincronizar e faz as alterações que você quer, de valor de entrada, quantidade de moedas, sempre deixando aqui a entrada dobrada selecionada. Arrumou tudo? Clique em sincronizar novamente e pronto, está sincronizado com os novos valores, tá? Aqui em cima fica aqui, ó, sincronizando e pronto, você está sincronizado aí com a melhor estratégia da Royal Key. Então, os seus resultados dependem de um conjunto. Boa estratégia, banca bem dimensionada com a quantidade de moedas que você colocou, vai depender da moeda colocada e o comportamento da moeda no mercado. Nós não podemos ainda escolher a moeda quando sincronizamos uma estratégia. Então, o seu aplicativo vai vir aqui no meu, vai copiar a minha estratégia e vai escolher as moedas para você. É o seu aplicativo que escolhe as moedas, não sou eu. Muitas pessoas me perguntam, mas eu queria trabalhar com a moeda tal, tem como você mudar? Não, eu não tenho acesso a nada. É o seu aplicativo que vem no meu, copia a minha estratégia e passa a trabalhar. Então, é ele que vai escolher as moedas para você. Mas não é essa moeda que eu queria. Não tenho o que fazer. O que eu sugiro, vá lá no seu perfil, aqui, né? Vem aqui, ó, em Royal Key Feedback, ou Royal Sugestão, clica e vai em sugestão e coloca uma sugestão lá. Olha, eu vou sincronizar a minha estratégia, mas eu gostaria de eu escolher as moedas. E várias pessoas fazendo isso, pode ser que uma hora a empresa mude essa posição, de você poder escolher a sua moeda, tá? Eu não tenho o que fazer. A única coisa que eu posso fazer aqui é alterando a estratégia de acordo com a necessidade do mercado. O mercado está em muita subida, eu venho, altero a estratégia para ela ficar mais agressiva para a gente ganhar mais. Começou a cair muito, dou uma mudadinha, né? Uma modelada na estratégia para que fique de acordo com o mercado. É isso que eu vou fazendo aqui. E o seu aplicativo copiando para trabalhar. Aí dessa forma você vai ter um resultado melhor aí com a sua banca. Faça isso corretamente e você vai ter um melhor resultado, uns maiores ganhos, ok? Então é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é super interessante você estudar e entender o que foi falado aqui para você ter mais resultados. E cuidado com tudo que você ouve e vê na internet. Tem pessoas que não têm responsabilidade social. Ela não quer saber se você vai ter resultado ou não. Ela quer cadastrar pessoas e depois largar a pessoa sozinha aí no mercado, aí, sem suporte. São muitas pessoas, eu posso dizer que são centenas de pessoas que me procuram para me dar suporte, que não são da minha rede, porque se cadastraram aí com pessoas aí que têm um marketing forte na internet, que só quer ganhar os seus $30 da adesão, e depois ficar ganhando 4% de tudo que você ganha, mas não vai lhe dar suporte nenhum. Eu dou suporte preferencialmente para os da minha rede primeiro, respondo todo mundo que é da minha rede e tal. Aí quem não é da minha rede, eu vou respondendo aos poucos, né? Fiz um grupo também para procurar ajudar essas pessoas que não são da minha rede, mas que podem sincronizar comigo, mesmo não sendo da minha rede, sincronizar comigo e ter um ótimo resultado. Quanto? Mas a sua porcentagem é 2,5%, é muito. Será que é muito para você ganhar o dobro do que você está ganhando aí hoje? Você prefere continuar ganhando, um exemplo, $50 por dia, ou prefere ganhar $100 por dia e pagar R$2,50 para mim, que fico aqui olhando o mercado, fazendo vídeo, dando dicas, treinando até quem não é da minha rede? É questão de justiça, que seja pago quem trabalha. E também não posso ficar fazendo vídeos, dando suporte, sem ter um certo retorno. O percentual
para sincronizar comigo é 2,5%, mas você vai ganhar muito mais do que isso. Você vai sair muito no lucro, tá bom? Então, sou o Daniel Neves e nos encontramos no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Dá um joinha, clique para se inscrever, clica no sininho em todas, para receber todos os vídeos que eu fizer, você vai ser o primeiro a ser avisado. Tendo dúvidas ainda, abaixo desse vídeo tem na descrição vários vídeos, tá? E você pode entrar também na nossa página de divulgação gratuita para todos, oportunidadeatodos.com.br, que lá você também encontra vários vídeos, e também tem o link oportunidadeatodos.com.br/treinamentos, que tem uma sequência de vídeo bem grande também para você compreender melhor como funciona Royal Key. E se esforce para aprender, não faça só pergunta. Tem pessoas que preferem ficar 2 horas esperando uma resposta do que ver um vídeo de 10 minutos que explica. Não, tenha interesse em aprender, não fique só na dependência de perguntar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.